Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se não estiver, vamos trabalhar para ficar. Para quem não me conhece ainda, eu sou Cleiton Soares, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. O vídeo de hoje eu pensei muito antes de fazê-lo porque é um tema que as pessoas consideram polêmico. Um tema que muita gente discorda, alguns concordam, porque infelizmente na maioria das vezes, a maioria, ela não está certa. Você sabe que a maior mentira que o diabo ele criou, um sofisma, né, que é uma mentira que é repetida várias vezes, ao ponto das pessoas considerarem verdade, é que a voz do povo é a voz de Deus. Mentira. Tanto é que quem crucificou Jesus foram os religiosos, mas também instigados pelo povo. Porque a multidão ali, ela escolheu crucificar Jesus, o mestre, do que Barrabás, um criminoso. Bem, eu estou dizendo isso porque hoje é uma moda entre muitas denominações evangélicas pintar os seus templos, os seus prédios, tanto externamente quanto internamente, de preto. Eu já quero logo pedir a sua opinião aqui abaixo nos comentários. O que você acha? Qual a sua opinião das denominações evangélicas que pintam seus prédios, templos, externamente e no seu interior também, de preto? Eu vou colocar aqui a minha opinião como um pastor, né, quase 20 anos, no meio cristão evangélico aí há quase 30, e como estudioso do assunto igreja. Mas eu quero a sua opinião aqui abaixo nos comentários. Porque muitas vezes a gente se preocupa com coisas que a gente deveria se preocupar menos. E a gente se preocupa menos com coisas que a gente deveria se preocupar muito. Vou dar um exemplo. Claro, dentro do tema aqui, as igrejas pretas. Será que o mais importante é a gente ficar discutindo se é certo ou errado pintar os templos, os prédios das igrejas de preto? Ou é mais importante a gente discutir o que está sendo pregado nos altares? Aliás, algumas denominações chamam até de palco, né? E infelizmente virou um palco. E inclusive eu vou falar sobre algo a respeito disso aqui no vídeo de hoje, que ocorreu aqui dentro do carro. Eu trabalhando, levando duas garotas por uma balada, e me chamou muita atenção que elas conversavam aqui, nos bancos de trás. Muitas denominações, o lugar onde o pregador fica ali, chamam de palco, né? Outros de plataforma. Eu sou daqueles que preferem chamar de altar, mesmo sabendo que o altar verdadeiro é nos nossos corações, é no nosso interior, que a gente levanta para oferecermos a nossa própria vida como sacrifício santo e agradável a Deus, como o grande apóstolo Paulo falou. Tá? Mas é uma espécie de altar físico, onde o pregador fica ali num ponto mais alto do prédio, do templo, para falar com as pessoas a palavra de Deus. Bem, ao meu ver, o mais importante é a gente discutir o que está sendo pregado ali dentro daquele ambiente da igreja. Isso é o mais importante. Mas eu quero tocar no assunto aqui rapidinho, sobre o que eu ouvi dessas duas garotas que eu levei numa balada daqui do banco de trás. Elas comentavam, uma delas em especial, que não estava querendo mais ir a uma determinada igreja. Lembrando que igrejas são pessoas, duas ou mais reunidas em nome de Jesus, mas as pessoas insistem em chamar os locais onde vão de igreja. Então, elas disseram, né, uma para outra, eu não quero ir lá mais naquela igreja, porque o louvor lá sempre é o mesmo. Ouça só a conversa dessas duas moças. As músicas, né, são repetidas. Eu vou na outra, porque lá o louvor é melhor, é diferente. E uma delas até comentou que seguia no Instagram um dos cantores, né, os levitas, entre aspas, hoje em dia são chamados esses que cantam nos palcos, né, dos templos, que aí que eu entro nessa parte aqui do vídeo, que realmente se tornaram palcos os lugares que deveriam ser altares. Porque há um monte de cantores ali, pessoas que fazem daquele lugar, não um lugar de louvor e adoração, mas um lugar de apresentação e de performance. Infelizmente. Então, essas moças até
comentavam sobre isso, né? Que iriam lá naquele outro templo, da mesma denominação, da mesma igreja evangélica, que aliás é muito reconhecida aqui em Uberlândia, muito conhecida. Claro que eu não vou citar nome, porque é antiético, que eu não conheço o trabalho deles. Mas diziam ali, elas queriam ir a um outro templo da mesma denominação, porque o louvor lá onde elas estavam indo era batido, né? E uma delas até chegou a falar que um dos cantores lá do louvor, de onde elas queriam ir agora, que é a melhor, era bonitinho. Pessoal, deixa eu te falar uma coisa, olhando aqui para os seus olhos. O problema hoje nem é tanto se as igrejas estão sendo pintadas de preto, de branco, seja a cor que for. Mas é o motivo pela qual as pessoas estão indo às igrejas, entre aspas, aos templos. A maioria das pessoas tem ido a esses lugares pelos motivos errados. A igreja de Jesus está se tornando um clube social, está se tornando uma casa de show. Desculpa falar assim. Olá pessoal, voltei aqui para poder finalizarmos o vídeo. Os mais atentos aí vão verificar que eu tô com outra camisa, né? Tô até com o crachá aqui da empresa, porque eu tava num trabalho, né, de motorista de aplicativo aí. Eu tive que tomar um banho, trocar de roupa para vir para o escritório, tô na porta aqui da imobiliária. Aí vou aproveitar para finalizar o vídeo. Bem, eu estava falando que o problema maior é o motivo pela qual as pessoas têm ido às igrejas, entre aspas. O que as igrejas estão virando, se transformando. Esses templos, esses prédios estão se tornando um clube social. Estão se tornando, desculpa falar assim, mas eu tenho que ser sincero, eu tenho que ser verdadeiro, uma casa de show. O que essas duas moças que eu levava para uma balada conversavam aqui atrás, ó, é um absurdo. Talvez você diga assim, mas, ô Cleiton, ô pastor, podem ser novas convertidas, que estão naquele processo de conversão. A conversão é um processo. Você pode estar julgando. Eu sei, eu entendo que a conversão é um processo constante. Eu estou nesse processo até hoje. E vou estar até o dia da minha partida dessa vida para a vida eterna. O que eu estou dizendo é que a maioria das pessoas tem ido a esses lugares pelos motivos errados. Preste atenção. Você não deve ir à igreja, ao templo, ao prédio onde você se ajunta com outras pessoas para congregar, para ouvir pessoas cantando, né? Que dizem que é o ministério de louvor. Você não deve ir lá para poder ficar observando se o louvor, entre aspas, daquele local é melhor ou pior do que o outro. É claro que nós queremos chegar no ambiente e ver ali o melhor sendo feito para Deus e para nós. Isso é natural. Eu procuro, dentro das minhas possibilidades, no ambiente que nós congregamos como igreja atualmente, fazer o melhor para recepcionar as pessoas ali. Não se trata disso, mas se trata do motivo principal que as pessoas devem ter em mente quando vão a um local para congregar como igreja, que é a palavra de Deus pregada. E eu quero finalizar esse vídeo dizendo o seguinte: qual a minha posição com relação às igrejas pintadas de preto, por fora, por dentro? Especialistas nas cores, até eu estudo cores para poder fazer capas dos meus vídeos aqui no YouTube, para poder trabalhar no mercado digital, para poder atrair as pessoas ali de acordo com a minha intenção. Então, há todo um estudo feito com cores. Por exemplo, o amarelo, ele leva a pessoa a um aprendizado. O azul, paz. O vermelho, para chamar atenção. Se você buscar no meu canal aqui, as capas em vermelho são daqueles temas polêmicos para chamar a atenção da pessoa que vê aquela capa do vídeo. E o preto, dizem que é para poder as pessoas que estão naquele ambiente com as luzes apagadas e tudo preto focarem na pessoa que está ali na frente da plataforma, do palco, do altar, cada um chama de uma maneira, no pregador, no palestrante, para focar nele. E também dizem que aos visitantes é melhor para poder não expor pessoas, que não é uma luz clara. As pessoas podem ficar ali de uma forma mais discreta, quem está indo pela primeira vez ou as primeiras vezes. Eu compreendo tudo isso. Tudo bem.
Mas aí eu quero deixar uma pergunta aqui, faça seu comentário aqui abaixo acerca dessa pergunta. Você acha que é válido a igreja imitar as coisas do mundo, como cores de boates, cores de bares, que são geralmente pretas, para atrair a juventude de hoje em dia? Porque aquele prédio parece com uma boate, parece com um bar? Você acha que isso se encaixa no que Paulo falou? Se fazer passar por alguns para ganhar aquelas pessoas para Jesus? Qual a sua opinião? Eu não quero dizer aqui que está certo ou que está errado, eu quero focar no seguinte: o que é pregado, preste atenção, o que é pregado nesses lugares. Por exemplo, tem um pastor que nos últimos dias ganhou muito meu respeito pelo seu posicionamento como líder cristão, falando acerca até de política. Eu gravo hoje esse vídeo no dia 1º de dezembro de 2022, quem está aqui no Brasil, não sei que tempo que você vai ver esse vídeo, mas se você viveu essa época que a gente está vivendo aqui, é muito difícil no campo político, ideológico. Você sabe o que eu estou falando. O pastor André Valadão, onde ele pastoreia, em Orlando, a Lagoinha Church, o prédio deles é todo escuro por dentro. Mas eu vejo pregações dele, um homem apaixonado pelo evangelho, pregações apaixonadas. Quando eu vejo aquele homem pregando em cima do altar ali, eu respeito ele. Eu respeito o que ele prega. Eu aprendi a respeitar esse homem, o pastor André Valadão. Eu aprendi. E outros pastores, o pastor Lamartine, que é um senhor, já um ancião, muito culto, muito inteligente, exímio estudioso da palavra, no interior da denominação dele também, a Church, né, se não me engano, é escuro, mas eu também vejo ele pregando ali, eu vejo um homem de Deus pregando. Poderia citar outros aqui. Pastor Luciano Subirá, é um outro homem também que eu respeito ele como homem de Deus. Todos esses eu não conheço pessoalmente, não tive esse privilégio ainda, essa honra, mas a distância ali, a gente vê a pregação deles, a gente vê ali homens de Deus. No entanto, o templo deles, o prédio deles por dentro é escuro. Então eu prefiro julgar, porque nós devemos sim fazer um julgamento do que nós estamos vendo, do que nós estamos ouvindo daquele pregador naquele local. Isso é o mais importante. E eu quero aqui, como homem de Deus, humildemente te dar essa opinião. Observe não a cor do prédio, do templo onde você vai. Eu acho que isso não é tão importante, mas o que está sendo pregado em cima daquele altar, daquele palco, daquela plataforma. Cada um fala de um jeito. É isso que você deve atentar. O que está sendo pregado aí na sua denominação? Tá bom? O que você acha disso? Deixa a sua opinião aqui abaixo nos comentários. A nossa casa de oração, eu prefiro que seja uma cor clara. Ao meu ver, humildemente, eu acho que um ambiente de leitura bíblica, as pessoas devem estar lúcidas, as cores claras, uma cor branca, gelo, neve, são mais adequadas para uma pessoa raciocinar, prestar um culto racional a Deus, ler bem a palavra de Deus, um ambiente quanto mais claro, para mim, na minha humilde opinião, melhor. Mas é só uma opinião. Quem é que pode julgar se é correto ou é incorreto o seu ambiente escuro ou claro? Isso é menos importante. Eu acho que o que mais importante é você analisar o que seu líder espiritual, o seu pastor local aí está pregando. Tá bom? É a minha opinião, é a minha colaboração acerca desse assunto. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se sim, eu te peço humildemente, dê o seu like, faz o seu comentário abaixo, o que você achou do que eu falei e compartilhe. Eu chamo isso de CCC, né? Curta, comente e compartilhe. Se não é inscrito ou inscrita ainda no meu canal, me dê essa honra de tê-lo como inscrito. Se você tem dificuldade em perdoar quem te fez mal, em superar algum trauma emocional, eu tenho formações nessa área, qualificações nessa área, além da minha vivência nessa área, quase 20 anos cuidando de gente com traumas emocionais, pessoas com dificuldade em perdoar. Eu tenho um livro, Os 10 Mandamentos para o Perdão e Superação de Traumas. O link vai estar aqui abaixo, na descrição do vídeo. E lá embaixo, no primeiro comentário fixado aí, tem um link escrito, Aprenda a Perdoar. Clica aí nesse link, você vai para uma página aí, para poder então ter acesso a esse livro que eu escrevi. Quem sabe pode te ajudar, ou alguém que você ama. 10 Mandamentos para o Perdão e Superação de Traumas. Tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo. Eu sou Cleiton Soares, responsável pela Igreja Cristã O Caminho, em Uberlândia, Minas Gerais.